Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. O nosso tema de hoje é distribuição de lucros. Quais os procedimentos contábeis que devem ser observados? Afinal, é de extrema importância que o profissional da contabilidade esteja atento a todas as informações necessárias para que não haja problemas e prejuízo. Para discutir detalhes sobre esse assunto, recebemos em nossos estúdios Mauro Galo, doutor em contabilidade, Bruno Lucon, consultor tributário, e também Humberto José Tedeschi, conselheiro do CRC-SP. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. A nossa cultura acabou fazendo com que a maioria das pequenas e médias empresas do país não fizesse a contabilidade, o que é prejudicial para um bom planejamento tributário, não é, Galo? Perfeitamente. A contabilidade é algo muito importante, tanto que fora do Brasil, os empresários na Europa ou nos Estados Unidos utilizam como uma ferramenta de gestão. E aqui no Brasil, infelizmente, muitos empresários encaram a contabilidade como uma maneira de atender o fisco. Agora, a contabilidade tanto serve para a gestão, como ela serviria para se pagar tributos a menos de maneira legal, sem precisar recorrer a outros aspectos, que é o caso do planejamento tributário. Tedeschi, que essa ausência da contabilidade nas empresas aconteceu também por causa do excesso de burocracia? Eu acredito que não. Eu acredito que a falta de contabilidade nas empresas se dá um pouco pela cultura do empresário brasileiro. Existe um mau entendimento daquilo que é obrigatório e daquilo que é importante. Nem tudo que é importante é obrigatório, nem tudo que é obrigatório é importante. Mas o balanço, ele é obrigatório e é importante, porque através dele é onde o empresário consegue obter e consegue entender o que está acontecendo com a sua própria empresa. Aqui no Brasil nós temos a cultura do balanço gerencial, do relatório gerencial, da planilha de Excel, mas tudo isso é importante, mas nada substitui o bom balanço. Um plano de contas bem estabelecido, um plano de contas adequado para a realidade de cada uma das empresas, né, faz com que você consiga saber exatamente o que acontece com a tua empresa, o que acontece com os tributos, né, o que acontece com os teus custos, receitas, o resultado como um todo. E você também queria acrescentar, Galo, que essa cultura também veio por causa daquela época onde a inflação era elevadíssima. Por causa disso também as empresas acabaram deixando um pouco de lado a contabilidade? Exato. Muito importante tudo isso que o Tedeschi mencionou, porque realmente muitas vezes não se valoriza coisas importantes. E uma das coisas de quem tem um pouco mais de idade pode avaliar nesse aspecto, nós vivemos muitos anos de inflação, onde aqueles dados que estavam no balanço eram dados totalmente desatualizados. Mesmo com a questão da inflação, da correção monetária de balanço, os dados em si da contabilidade, porque eram valores históricos, e a nossa moeda se desvalorizava em média 30% ao mês, isso deixava aqueles dados desacreditados. E eu acredito que isso também colaborou para esse afastamento da contabilidade. Agora a gente não tem mais essa inflação, graças a Deus, absurda. E agora, né, Bruno, desde 2014, por causa do SPED, as empresas não vão mais ter como escapar. Exatamente. Por mais que no caso do lucro presumido, por exemplo, você pode fazer a distribuição de lucro mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos em lei, ou seja, de acordo com a presunção descontados os tributos, há uma segunda hipótese, há uma segunda possibilidade, que é a utilização da contabilidade. Que isso pode ser muito bom para o empresário, no sentido de pagar menos imposto de renda na pessoa física, ou seja, distribuição de lucro isento de imposto de renda da pessoa física. Agora, é muito importante ressaltar que as empresas elas precisam se preocupar com a entrega do SPED contábil, ou seja, entregar toda a sua contabilidade para o fisco de modo que a empresa consiga afirmar se há o lucro que está sendo distribuído para o sócio. Tá certo? Ou seja, isso é um ponto muito importante para 2014 para as empresas se atentarem em relação à distribuição de lucro isento do imposto de renda. Porque em muitos casos, por causa da ausência da contabilidade, houve até prejuízo para os sócios na hora da distribuição dos lucros. O sócio acaba
muitas vezes recebendo um lucro menor, ele precisando de caixa na declaração de pessoa física, ou então ele acaba retirando como prolabore, pagando mais tributo em termos de imposto de renda e de contribuição de INSS, sem que isso fosse necessário. Ele poderia estar limitado aos 10 salários de referência, que é onde ele estaria adequado à sua aposentadoria. Quer dizer que a transparência, então, é melhor para todos. Com certeza. Eu entendo que, no passado, a parte contábil, ela dava lugar para aquele cálculo de impostos. Hoje em dia, os impostos são calculados a partir da tua contabilidade, a partir do teu balanço. E isso faz com que não só a questão tributária seja analisada, mas faz com que a tua própria empresa seja analisada, o teu negócio seja analisado. Então, eu entendo de que hoje um empresário que não tem uma contabilidade, não tem uma escrituração contábil atualizada, ele fica meio que cego, sem saber o que está acontecendo no mercado, sem saber se ele pode fazer uma compra ou não, se ele pode fazer um investimento ou não. Isso também vale para as empresas que usam Simples, não é, Bruno? Com certeza. A distribuição de lucro também isento do imposto de renda serve para empresas optantes pelo Simples Nacional. De certa forma, utilizando também a contabilidade, o empresário ele pode pagar o menos tributo, menos imposto de renda na pessoa física, conforme até mencionado pelo professor Galo. Na verdade, como no lucro presumido, há duas possibilidades também no lucro presumido. Uma é feita via a presunção, estabelecida também para as empresas do Simples Nacional, e outra é pela contabilidade, que geralmente é um limite maior, dependendo da situação da empresa. Tá? Então, se a sua empresa tem uma contabilidade atendendo a todas as normas contábeis, isso vai facilitar com que os sócios recebam o lucro sem correr riscos tributários, por exemplo. Exatamente. Precisamos lembrar que essa época de nota fiscal eletrônica, de SPED, é muito importante que o empresário tenha uma contabilidade de qualidade. Porque uma coisa é entregar um balanço para o fisco, que é uma fotografia no final de um período. E muitos procuram se ajeitar para tirar uma foto. Outra coisa é entregar o filme da contabilidade, que é o SPED, porque são todos os lançamentos. Com isso, o fisco mudou totalmente o sistema de fiscalização dele, não é mais por amostragem, e sim total. Então, não adianta o empresário buscar o contador somente pelo preço menor. Ele precisa buscar um contador que não lhe traga problemas no sentido de qualidade na sua contabilidade. Porque hoje uma contabilidade com má qualidade, ela não permite sequer que você possa entregar um SPED contábil, ou você vai entregar e vai ter inúmeras notificações. Quais são os principais problemas que as empresas estão sofrendo hoje por causa dessa má contabilidade, Tedeschi? Na realidade, eu acho que a falta de uma contabilidade estruturada te gera problemas de diferentes espécies. Por exemplo, a obtenção de um crédito. Você vai no banco hoje, o banco vai te pedir o balanço. Se você não tem um balanço estruturado, se você não tem um balanço atualizado, você fica limitado à obtenção desse crédito. Se você vai fazer compras, ou seja, compra de matéria-prima, um cadastro num fornecedor, sem a apresentação do balanço, você também tem a sua limitação. Nós temos casos que agora os próprios clientes estão solicitando o balanço dos seus fornecedores para que possa ser analisada a capacidade de entregar aquilo que está sendo contratado. E temos também o advento do IFRS, né? Contabilidade Internacional, International Financial Report Standards, que faz com que a contabilidade no mundo inteiro, por enquanto à exceção dos Estados Unidos, tenha o mesmo formato de reporte, o mesmo formato de relatório. Isso faz com que a empresa brasileira possa ser analisada por uma empresa estrangeira, as estrangeiras que estão vindo para o Brasil, que querem fazer investimentos no Brasil, primeira coisa que elas analisam de uma empresa provável parceira ou provável empresa a ser adquirida é o balanço. E sem o balanço não tem negócio. Ô Bruno, você sente resistência por parte das empresas? Algumas não querem apresentar balanço, principalmente as pequenas e médias. O maior problema do empresário brasileiro em relação a micro e pequenas empresas é a contabilidade gerencial, que ele acaba não fornecendo essa contabilidade por banco ou até fornecedores clientes,
porque ela não reflete a realidade econômica daquela empresa. Então, com a contabilidade gerencial, ele tem todo, às vezes, né, ele tem todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Agora, sempre há resistência em fornecer o balanço patrimonial, porque geralmente ele não está correto, ele não reflete a realidade. Então, a soma de ativo e passivo não reflete a realidade daquela empresa. Então, sempre há uma resistência nesse sentido. E faz o quê nessa hora, quando há essa diferença? Algumas vezes o banco aceita, quando a empresa é menor, uma relação dos faturamentos mensais, nos últimos 12 meses, alguma coisa assim. Mas uma coisa que seria importante salientar, como eu disse, às vezes tem uma contabilidade que não é de boa qualidade. Precisamos deixar muito bem tratado isso, porque muitas vezes culpa-se o profissional da contabilidade, que poderia até ser em alguns casos. Mas na maioria das vezes, os próprios empresários não entregam a documentação correta para que o contador possa fazer seu trabalho. Tem muitos clientes de escritórios que evitam de entregar o extrato da conta bancária da empresa para o contador. Como que ele pode fazer uma contabilidade se ele não conhece a movimentação financeira da empresa? Então, isso também é importante da parte do empresário. Por isso que também a importância de estabelecer essa relação de confiança, né, entre o empresário e o seu contador. Daqui a pouco você acompanha mais informações sobre a distribuição de lucros. O CRC-SP Debate volta já. Você está ligado na TV CRC-SP. Estamos de volta com o CRC-SP Debate. Tedeschi, se uma empresa tem toda a contabilidade feita, mas possui dívidas tributárias, essa empresa pode fazer a distribuição de lucros? Se essas dívidas tributárias elas forem de competência anterior, ou seja, elas não estiverem vencidas, ainda pode. Mas se ele tiver dívidas não parceladas, impostos não parcelados, ela somente poderia fazer a distribuição do valor do lucro menos o valor dos impostos devidos. Eu acho que o Galo tem eu melhores aí. Ela pode ter uma penalidade de 50% sobre o valor devido, né? Essa lei, eu creio, ela foi criada para aqueles casos de empresas que vão dilapidar o resultado da empresa e deixar dívida para o fisco. Se por acaso, porque a lei fala exatamente isso que o Tedeschi falou, se tiver dívida, e pode ser dívida de um dia, está devendo, está atrasado, estou devendo, não posso distribuir lucro. Ora, se eu tiver com uma ou duas ou três tributos em atraso com a União, que são tributos da União, e eu sei que eu vou pagar, posso tranquilamente fazer a distribuição de lucro e depois pôr aquele tributo em dia. A Receita não tem vindo autuar esse tipo de situação. A legislação é clara, como foi dito, não pode ser distribuído. Mas qual é o espírito da lei? É buscar aqueles que vão acabar com o lucro e deixar a dívida para o fisco. Então, se você está com... Por exemplo, eu vejo empresa que às vezes está com parcelamento, o que é uma novação da dívida, ele não está atrasado, está com as parcelas em dia, mas tem medo de distribuir lucro. Pode distribuir tranquilamente. Até mesmo porque está suspensa a elegibilidade. Exatamente. Nesse sentido, pode ser feita a distribuição de lucro Perfeitamente. Normalmente. Vale a pena ressaltar que a OAB ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre até esse tema, dizendo que o fisco está com poder de gerência na empresa, fazendo com que os empresários não consigam distribuir lucro isento no imposto de renda, tá? Por conta de um débito tributário. Agora, se o débito tributário está com a exigibilidade suspensa, não vejo problema nenhum em fazer Significa que não há um débito líquido e certo. Exato. O que não pode acontecer é a distribuição de lucros quando não existirem os lucros, né? Pode. Pode? Pode. Se os lucros forem anteriores, né? Não, mesmo que não sejam lucros anteriores. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma empresa do presumido, ela está com prejuízo acumulado, está com prejuízo nesse ano, fiz a contabilidade. Não posso distribuir o lucro presumido sobre o qual fui tributado? Não tem nada na lei que proíba. É absurdo da lei, eu concordo com isso, mas eu teria direito a distribuir lucro sem ter tido lucro, porque eu tenho um lucro presumido sobre o qual é tributado.
Bom o ponto importante é que muitos empresários, eles fazem a famosa distribuição antecipada de lucros. A distribuição antecipada de lucros, ela é uma ilusão para o empresário, porque ele continua retirando o seu prolabore não declarado oficialmente por conta de um lucro que ele terá no futuro. E a lei, o novo Código Civil, é muito claro, né? Os empresários são obrigados à devolução dos valores retirados a título de distribuição antecipada de lucros quando esses se realizarem com prejuízo do patrimônio líquido, do capital da empresa. Então, muitos empresários, eles não se atentam de que eles estão distribuindo uma coisa que não é prolabore, não é distribuição de lucro, e eles estão sangrando a empresa e, com certeza, o fisco está de olho, né, nessas demonstrações contábeis que evidenciam essa prática, que é uma prática completamente, ela é muito comum, mas ela é completamente equivocada. Vamos falar aqui um pouco mais também sobre os juros, sobre capital próprio, que são também uma forma de elevar a remuneração dos sócios. Exatamente. Na verdade, quando a empresa até mesmo não possui a exigibilidade suspensa do tributo, um parcelamento ou uma liminar referente a um mandado de segurança, enfim, o juro sobre capital próprio nada mais é do que a remuneração do capital próprio, ou seja, você pode utilizar o juro sobre capital próprio em caso de impossibilidade da distribuição do lucro. Tá? É até uma maneira de gestão tributária para recolher menos tributo na pessoa física, tendo em vista que a retenção é de 15%, evitando uma tributação da progressividade do imposto de renda de 27,5%, por exemplo. Tá? Então, ele pode ser uma maneira de gestão tributária, até mesmo para empresas optantes pelo lucro presumido. Tá? Muita gente acha que fala, não, juros sobre capital próprio é somente utilizado para empresas optantes pelo lucro real, mas não é verdade. Tá? O lucro presumido também você pode utilizar o juros sobre capital próprio. Mas parece que daqui a um tempo isso não vai mais poder ser feito. Olha, tem alguns com vontade de que isso seja liquidado, como o novo ministro Levi, né? Exato. Mas acho ainda difícil. O próprio sindicato dos auditores tem combatido isso. Mas isso entrou em 96 em substituição à correção monetária de balanço. Creio que vai ser difícil eliminar, mas a necessidade de caixa pode fazer de tudo, porque isso, para as empresas que estão no lucro real, gera uma economia também para os sócios, tanto para a empresa quanto para o sócio. Então, é muito utilizado pelas grandes empresas, pelas empresas que fazem seu planejamento tributário. Uma maneira que a empresa economiza 34% e o sócio na pessoa física paga 15%, uma economia de 19%. Então, isso é bem interessante. Você concorda, Tedeschi? Com certeza. Eu acho que é mais uma evidência de que uma contabilidade estruturada, uma escrituração contábil regular, ela utilizando todos os elementos que o fisco nos possibilita, ela acaba pagando muito menos impostos sem nenhum tipo de infração e sem nenhum tipo de trabalho errado. Olha, antes o lucro era distribuído muitas vezes proporcionalmente ao capital social, mas hoje existem outras formas de distribuir esse lucro. Como é que as empresas também podem fazer para que aconteça essa distribuição de lucro e que seja uma forma rentável para os sócios, para os acionistas, mais rentável? Elas podem utilizar, se existir a previsão no contrato social, da distribuição de lucro desproporcional, ou seja, assimétrica, não necessariamente respeitando a proporção de cada um no contrato social. Mas é importante ressaltar que tem que ter a previsão no contrato social e até mesmo na prestação de contas, elaborar uma ata referente a essa distribuição de lucro, de modo que ateste que cada sócio está retirando a sua parte, não necessariamente na proporção do capital social. Uhum. Tem que estar explicitado numa ata. Isso, exatamente. E uma coisa importante também, que, como o Tedeschi citou, essa antecipação de lucro, que é uma demanda dos empresários. Se no contrato social da empresa, mesmo que fala da assimetria, mencionar também que pode distribuir lucro durante o ano, lucro do próprio exercício, nada impede que ao fazer um balanço a cada mês ou a cada trimestre, a empresa, demonstrando que tem lucro, possa distribuir. Então, ela não precisaria estar pensando na antecipação. Lógico que se o balanço final demonstrar algum prejuízo, ter sido distribuído algum lucro a mais, a Receita procura tributar aquilo, porque aquilo vira prolabore. Mas ela pode distribuir legalmente isento, sem antecipar, colocando
no seu contrato social essa possibilidade. Cada vez mais, não é, Tedeschi, que é importante que se faça um planejamento tributário efetivo e eficiente para que haja uma melhor distribuição de lucros onde todos vão ser beneficiados. Com certeza. E um ponto importante é de que o contrato social da empresa, o contrato social da sociedade, ele tem que ter uma série de previsões legais. Então, a possibilidade de fechamento, de levantamento de balanços intermediários traz um benefício muito grande para o empresário. Por quê? Ele pode ter um primeiro trimestre muito bom. Se ele tem a previsão no seu contrato social, ao fechar o balanço desse primeiro trimestre, ele pode distribuir de forma proporcional ou desproporcional, desde que haja previsão legal no seu contrato, e no trimestre seguinte ele pode não ter, ou pode ter prejuízo. Aquilo que está distribuído, está distribuído. Ele pode, existem inclusive casos onde você pode levantar balanços mensais e proceder à distribuição do resultado proporcional ou desproporcional mensalmente. E no mês de dezembro, por exemplo, ele pode ter um prejuízo danado. Aquilo que está distribuído, né? Ele não é obrigado a devolver porque no mês de dezembro você teve um prejuízo. Né? Então eu acho que é mais uma ferramenta que uma escrituração contábil regular propicia ao empresário. Importante isso que foi salientado pelo Tedeschi no aspecto seguinte: nós precisamos ter uma separação entre adiantamento de distribuição de lucro e distribuição de lucro no próprio exercício com apuração de balanço. Se eu fiz adiantamento, ao final do ano houve prejuízo, eu tenho que devolver esse dinheiro. Agora, se eu fiz com balanço e apuração, o que vai acontecer é que se no final do ano tiver prejuízo e houver distribuição maior, isso é encarado como prolabore e tributado pela Receita se a apuração é anual. Se foi lucro real, apuração trimestral, isso foi fechado a cada trimestre. Então não teria problema se o último trimestre do ano tivesse prejuízo. Tá certo, Galo. E o que ficou claro aqui, depois da nossa conversa, é que é muito importante ter uma contabilidade bem feita. Eu quero agradecer a participação de todos. O CRCSP Debate fica por aqui e você continue ligado na TV CRCSP. Mais informações sobre o setor contábil você acompanha no Jornal do CRCSP e também no Espaço Técnico. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRCSP, a TV da contabilidade na internet.